Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Hoje é um dia muito especial para mim, que eu estou aqui repleto de ex-alunos aqui no estúdio, gente muito querida por mim. Hoje temos aqui para conversar conosco o Will Mazini, temos também o Rodrigo Lancelotti, que são músicos oriundos lá da Escola Jesuíno. Temos o Marcel, que também foi aluno e que está fazendo os trabalhos técnicos aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial para a gente. Ser professor tem dessas vantagens, viu? Você ganha mal, mas faz cada amizade que vale a pena. Então, nós vamos começar a nossa conversa com a apresentação de vocês, né? Com eu, posteriormente você, Rodrigo, tá? Falar um pouquinho sobre vocês mesmo, tá? Como é que foi essa carreira como é que vocês optaram pela carreira de músico? E sei também que o Willy tem uma tendência política, né? Porque quando ele era aluno, eles tinham um projeto de política na escola, né? Então, falar um pouquinho sobre isso tudo. Tudo bem, gente? Lógico. Beleza. Então, vamos lá. E aí, Will? Tudo bem? Maravilha. Prazer estar aqui. De verdade mesmo, quando veio o convite, fiquei bastante feliz. Que nem a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, a Vila Prado ali é muito rica em cultura, né, em músicos, então é muito interessante a gente dar essa vazão a essa grande ocorrência de músicos que tem lá por lá, né? Não só músicos, mas como outros artistas também. Eu comecei muito novo a tocar mesmo instrumento. Eu comecei aos 10 anos. Eu tenho síndrome do pânico, né? Eu não vou falar que eu tive, mas eu tenho síndrome do pânico. E quando eu tinha 10 anos foi quando eu descobri. Passei um ano inteiro longe da escola. Acabei perdendo o ano na escola por causa disso. E a minha família é muito musical. São todos da congregação. Todos músicos. Meu avô, saxofonista e clarinetista. Tinha o sax lá na casa dele. Meu pai e minha mãe ficavam trabalhando. Eu não estava na escola. Estava na casa dos meus avós, né? Comecei a tocar sax por aí. Passou o tempo. Começou a virar um negócio que era uma necessidade minha mesmo. Tocar. E eu tentei fugir de ser músico. Eu tentei fugir de ser músico. Fui pra universidade. Não me formei em nada. Mas fui pro conservatório depois. E aí veio a pandemia no meio do caminho que atrapalhou. Mas tentei fugir de ser músico e não consegui. Sou um músico, hoje vivo da música mesmo. Se não tocando, vendendo instrumentos musicais, trabalhando nessa parte. Você chegou a iniciar o curso de Ciências Sociais na UFSCar? Sim. Eu fui para Linguística, fiz 2 anos e fui para Sociais, transferi para Sociais. Nas Sociais foi que eu entendi que talvez o meu lugar não fosse muito ali, não. E fui pro conservatório. Aí sim foi aonde me abriu muito assim a visão. Já tocava na noite, já tinha começado a tocar na noite, mas sempre tinha sido autodidata até então, né? E aí o conservatório me abriu muito a visão, aprendi muita coisa no pouco tempo que passei lá. Fui da Big Band do conservatório, mas foi pouco tempo até, porque aí veio a pandemia. Eu entrei em 19 no conservatório. No meio de 2020 já tinha fechado, fiquei à distância, mas não é a mesma coisa, né? Ainda mais aula de música. Acabei tendo que deixar o conservatório também. Mas fiz 1 ano e pouquinho de Ciências Sociais lá na Federal. Não gostou do curso? Gostei. Eu acho que o meu problema não estava no curso, acho que estava na universidade. Na verdade, o problema é meu, né? Não da universidade, mas na estrutura da universidade ali, talvez acho que foi um pouco difícil para mim. Uhum. Na verdade, você é um músico mesmo, né? Por natureza, tu acha que não tem como. Não consegui fugir, não teve jeito. A cultura falou mais alto. Não teve jeito. Mas você tem essa raiz aí de ciências sociais, porque eu lembro que você era um político, um bicho político lá no colégio.
sempre fui muito interessado, né? Desde moleque. A gente tinha um projeto legal lá na escola, né? De debate político. O professor fez parte, o Djalma fez parte, né? Djalma Nery fez parte, chegou em algumas reuniões nossas lá. Ah, é o Djalma? Puxa Sim, vida. sim. Bastante gente fazia parte e por isso que eu fui para Ciências Sociais também, né? Aham. Fui militante do PCB por muito tempo, né? Do Poxa, que legal. Partido Comunista Brasileiro. Partidão. Exato. Partidão, fui do Partidão por muito tempo. Sou um marxista, não tem jeito, né? Fui para esse lado também. Mas eu acho que se for para colocar numa balança, eu sou mais músico que político, graças a Deus. Certamente, ainda bem, né? E a Vila Prado? Qual é a pegada da Vila Prado na sua vida? Cara, puta, ali é a minha casa mesmo, né? Eu tava comentando com o Rodrigo vindo pra cá. Sou mais do Cruzeiro, né? Se você for ver, assim. É grande Vila Prado. Exato. Né? Da linha pra cima até... Mas a minha família toda é da Vila Prado, né? Os Boni, né? Boni Centro Automotivo começou ali, meus avós, meus tios. Eu vivi ali na Vila Prado, vivo ainda ali e... Pra ser sincero, desejo viver a vida toda pra lá, né? Tem gente que rodou o mundo e voltou pra lá. É o seu caso? Não tem jeito. É ali onde eu me sinto bem, onde eu me encontro mesmo. Já que vocês são músicos, como é que vocês veem a música hoje no Brasil? Pode falar que temos música ainda? Olha, é complicado falar, mas... Se é pra arriscar um palpite, eu digo que temos sim. Temos. Que bom. Tem muita gente boa lançando um trabalho muito bom. Fora da indústria, né? Fora da Exato, indústria cultural, né? Porque o que a gente vê é o que a indústria cultural mostra. Né? A indústria pede uma coisa e o músico, às vezes, para sobreviver, né? Precisa atender o que a indústria pede. Mas mesmo dentro da indústria, ainda tem muita coisa interessante, sabe? Uhum. Ali surgem muitos grandes músicos, muitos grandes cantores. A gente hoje tem um cenário do rap crescendo bastante, né? O samba tá voltando também. Mesmo, né? Samba. Tá tendo uma crescente grande, mais na linha do pagode, né? Mas ainda assim é uma vertente do samba. O rock, a galera reclama, fala que o rock deu uma sumida, mas na verdade o rock nunca desapareceu, basta a gente saber ouvir, saber onde procurar, onde que tá, né? Acho que a gente tem música sim, a gente tem músico pra isso também, inclusive. Uhum. Infelizmente a indústria controla um pouco isso, mas a gente ainda tem música sim. E você, Rodrigo? Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Você também é da vila, né? Do bairro da Vila Prado? Sou ali perto da Igreja Santo Antônio. Puxa. Mas eu morei em 3 lugares da Vila Prado. Na Ana Prado, ali perto onde era a oficina do Irondino Rios. Morei 20 anos lá. Depois mais 20 ali perto da igreja. E tem mais 10 que eu tô numa outra casa também, pertinho da igreja. Meu começo foi... Meu avô era sanfoneiro e ele consertava, comprava, vendia. E aí, num dos concertos, alguém pagou um serviço com um violão para ele. E esse violão parou na mão da minha mãe. E depois ele parou na minha mão e eu comecei a brincar. Meus tios começaram a me ensinar umas coisinhas assim, de rock desde o começo. Tive aula com o seu Mário de violão clássico alguns meses. Mas depois eu comecei a buscar tudo sozinho, porque eu queria guitarra, né? E o seu Mário dava aula de violão clássico. Ele falou, não, é outra coisa, são 6 cordas e tal, mas é um pouco diferente. Enfim, aí eu comecei a buscar... na época era muita fita, né? Fita cassete que um amigo do tio, de não sei de quem, gravava, que passava pro outro... E aí a gente começou também na escola, nessa época eu estudava no Eugênio Franco. E tinha muitos amigos do Eugênio Franco que gostavam de música também. E arriscavam com o instrumento. Então eu comecei a andar com essa turma, que era a turma lá da Travessa 1, ali pro lado da Gastão da Quintino, que morava o Zar. O Marinho já era baterista profissional, a gente era molecada tipo 12, 13, 14 anos. E o Marinho, que era baterista, já tinha 17, ele já tocava na noite. Então a gente se misturava com ele.
Ele tocava na noite tocando MPB e tal, mas tinha banda de rock com a gente. Então ali começou a fase de brincadeira. Depois eu conheci o Jorjão. O Jorge era vocal, aliás, antes de ser vocal da banda Amnésia, que foi uma banda que a gente teve nos anos 90, que chegamos a participar de alguns festivais, fomos finalista do Skol Rock, do festival, tudo em São Paulo, né? E aí o Jorge também é da Grande Vila Prado. Ele morava ali no frente ao Maria Ramos, e ele me convidou para uma festinha, fomos dar uma canjinha na festinha lá, e aí já começou uma amizade ali e começamos a tocar no DCE, porque ele fazia biologia, então ele era amigo da turma do DCE, então toda quinta-feira era Amnésia. No começo era André e Banda, depois virou Amnésia. Era assim, uma coisa meio... que, sei lá, porque os caras estavam ali também, vai fazer uma festa, via assim, peraí, você pode tocar quinta? Posso, vamos. Então eu toquei um tempo com essa banda, só que eu trabalhava com outra coisa na época, né? E daí, a um certo dia, apareceu um cara lá em casa, o Celção. Ele falou assim, tem uma banda que tá precisando de um guitarrista aí, e ganha por mês e tal, não sei o quê. Eu falei, puxa vida, eu vou trabalhar 2 vezes por semana e vou ganhar igual eu fico a semana inteira cabelando, tirando leitura de luz. Aí eu peguei e fui pra essa banda, só que a banda era de Dourado. E era uma época que eu tava começando a sair aqui à noite, assim, né? E aí eu fui parar em Dourado, lá era uma calmaria ali que eu não estava preparado não. Assim, 7 horas da noite você escutava o grilo lá de 5 quarteirões, assim, sabe? Falei, rapaz, tá meio parado isso aí. Não que aqui fosse muito agitado, mas eu tava começando a sair em São Carlos. Aí eu falei assim, não vai dar pra mim. Aí os caras falaram, pô, fica um mês então. Eu falei, fica um mês. Aí toquei o final do ano, toquei Réveillon com os caras. Aí depois Aí o Amnésia efetivou e começamos a tocar. E aí tocava muito, né? Assim, vivia disso mesmo. Aí depois eu fui parar numa outra banda de baile. Depois disso eu fui tocar com uma galera em Ribeirão Preto, que era a banda tal. Com essa banda eu fui parar na Bahia, conheci o Nazi, o cantor do Ira. O Nazi me chamou pra tocar com ele. Toquei... abri o show do AC/DC com o Nazi, lá no Morumbi, para 65 mil pessoas. Esse aí foi um marco que eu achava que não ia ter nada tão top assim, e até hoje não, só que assim, eu não imaginava que depois disso se eu receber um convite do Lorde, que o Lorde é um americano, ele me chamou para abrir 20 shows do Nazaré. O Nazaré mesmo, não era o cover não era tributo, era o Nazaré de verdade, aquela banda que canta Love Hurts, era esses caras aí que com o Lorde eu abri 20 shows dos caras. Então essas duas são assim meus... isso aí é uma coisa que eu carrego com muita felicidade, honra, orgulho e prazer. Porque é muito bom, né, cara? O AC/DC não deu pra chegar perto dos caras por causa de uma certa correria e tal. Mas com o Nazaré a gente conviveu com os caras. O Pete Agnil, que é o baixista desde o começo, formador da banda, me deu um abraço no último show, assim. Falei, puta, cara, esse cara é lendário, cara. O mesmo baixo que você via nos clipes, ele tava com o baixo lá. E aí você vê o cara na estrada igual você... Acabou o show, vai pro busão, toma uma cerveja, não sei o quê. Pô, foi sensacional. Então desde 94, mais ou menos, que eu comecei e não parei mais. E sobre a Vila Prado, a sua história com a Vila Prado? A Vila Prado eu moro lá a vida toda, né? Gosto muito. Assim, quando eu morava na Prado, eu frequentava muito a Rua Larga. Eu era louco para morar na Rua Larga e fazer um palco ali. E tocar ali aos domingos pra galera já assistir um show na hora que tá passando. Isso, é exatamente essa a nossa ideia do Instituto, levar a cultura pro povo, levar música pro povo. A gente está conseguindo patrocínios, etc. Legal. Estamos contando com vocês para desenvolver esses projetos, né? Então, eu já vi muito show lá, quando eu tinha 14 anos, eu vi uma banda, o RTN, tocando na Santo Antônio. É isso, exatamente isso. Na Santo Antônio. E há não muito tempo, eu vi uns caras tocando ali também na Santo Antônio de novo, tipo, 1 ano, 2 atrás. Eu falei, pô, eu que moro aqui, um quarteirão não toca, eu quero tocar aqui, né? E então, poxa vida, eu estudei no Jesuíno, eu ia de casa pro Jesuíno ouvindo música, né? Na época tinha aquele Walkman. E a mesma fitinha rodando e acabava a pilha, começava a tocar mais lento, mas dava pra curtir ali uns
uns 5 quarteirões, eu escutava uma ou duas músicas, chegava lá, tinha aula, depois ia embora. Moro lá, né? Gosto muito, conheço as ruas, tudo. Já fui leitorista da CPFL, eu sabia o nome das ruas, tudo. Depois esqueci um pouco, né? Mas, assim, gosto muito. Você fazia leitura, né? Então, tem muito amigo na Vila Prado. Quando eu era molecada, na época de 14 anos, antes de eu começar a mexer com rock, eu andava de bicicleta. Então tinha as turminhas que andava de bicicross, tinha muita pistinha. Tinha pista no próprio... Na Santo Antônio tinha pista. Lá perto do Senai tinha pista. Lá perto do Jesuíno tinha. Então a gente se misturava muito. Então alguma galera dessa época da bicicleta também virou músico. E outros seguiram para outro lado, né? Mas assim, conheço muita gente, assim, da Travessa 1, da 2 também tinha um menino que o pai dele tocava sanfona. Os dois irmãos ali, um tocava bateria, outro tocava guitarra. A música ali tem uma força, sim. E alguns não seguiram profissional, mas tá no sangue, né? É isso que a gente quer resgatar, a música, né? no bairro, a cultura, levar a cultura para o bairro, né? Não só música, mas outras artes também, dança. Esse é o nosso sonho, do Instituto de Cultura e Memória da Vila. Levar uma cultura para a população do bairro. E não querendo ser bairrista, mas se tem um bairro que tem um potencial grande, é justamente a Vila Prado, cara. Tem muito músico ali, tem muito artista ali. Muito mesmo. Vamos fazer. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Foi um prazer enorme falar com vocês. Eu gostaria que vocês agora se comunicassem com o nosso público e dissessem aí a agenda de vocês, né? Os contatos, por favor. Beleza. Eu sou músico de fundo de palco, né? Geralmente, então sou um pouco mais low profile, assim, nas redes sociais e tal. Mas tá lá, Will Mazzini, no Instagram, WILLMAZZINI. Tem que soletrar toda vez, que é tudo cheio de coisa repetida. E também peço para que sigam o cantor Lucas Vaz, que é o cantor aqui da cidade que eu acompanho. Tive 2 grandes músicos que me deram muita oportunidade para seguir nessa carreira. Um foi o Lucas Vaz e outro tá aqui do meu lado, que é o Rodrigo Lancelotti. Foi o primeiro grande músico a me dar a oportunidade, viu eu tocando com uma banda que eu tinha lá, Papaya Libre, há muito tempo. Me deu a oportunidade, gravamos coisas muito legais juntos. Então é isso aí. Sim, bom, vamos lá. Eu acho que o mais fácil de todos é o Instagram. É meu sobrenome, né? Lancelotti, LANCELOTI. No Instagram tem uma agenda. Eu sempre estou postando sobre agenda. Estou começando a falar um pouco mais também, né? Então, mas assim, no YouTube, eu queria deixar já aqui, eu gravei uma música recentemente com o PG, que é o baterista da banda Tijuana. É uma banda de renome nacional, que está completando 25 anos de carreira, e a gente gravou uma música que se chama Cruel, que a gente vai tocar depois aqui. Que legal. E então tem um clipe lá, é só você procurar Lancelotti Experience Cruel, a música tá lá. E o Facebook, Rodrigo Lancelotti, e estamos por aí, a gente se vê. Na noite a gente se encontra também. Muito bom. Até a próxima, amigos. Eu não sei porquê, meu telefone já não fala por você. Ele não quer não, o melhor dizer, incompreensível, offline eu me calo. O melhor dizer, sem saber porquê, quando a janela dos teus olhos fecham pro meu lado. Nessa multidão é bem mais fácil ser mais um, somente um, sem convicção. Se não morrer eu mato essa vontade de saber do seu desejo qual é. Cruel. Se não morrer eu mato essa vontade de saber do seu desejo qual é. Cruel.
não sei porquê, meu telefone já não fala por você. Ele não quer não, o melhor dizer, incompreensível offline eu me calo. O melhor dizer, sem saber porquê, quando a janela dos seus olhos fecham pro meu lado. Sem saber porquê, nessa multidão é bem mais fácil ser mais um, somente um, sem convicção. Se não morreu mata essa vontade de saber do seu desejo qual é. Cruel. Se não morreu mata essa vontade de saber do seu desejo qual é. Cruel. Essa vontade de te ver no meu desejo, fica à vontade pra me ter nesse desejo. Essa vontade de te ver no meu desejo, sem saber qual é. Cruel. Qual é? Cruel. Qual é? Cruel. Qual é? Cruel. Qual é? Tá, então, porque eu vou fazer um show muito legal no Sesc dia 20 de abril, que chama Rock com 3 R's, que é tributo a Rita Lee, Raul Seixas e Roberto Carlos. E vai ser assim, isso eu dividi os vocais com uma cantora, que não tem mais agora, eu assumi. Eu ia chamar uma cantora de Araraquara, mas assim, ia ter trampo de vir pra cá, não sei o que lá. Eu falei, bicho, eu vou eu mesmo cantar. Eu comecei a ensaiar em casa sozinho. Falei, vou segurar a onda. Então eu tô ensaiando toda semana pra isso e tal. Me perdi, enfim. Mas é isso. Bom, você edita essas partes aí. Então vai. Mas tá ótimo. Pode continuar aí.